A história que eu vou contar agora, ela é bem interessante e mais comum do que a gente imagina. Então eu quero deixar claro que não tem nada a ver com religião, tá? Não é isso que tá em questão aqui. Me chamo fulano e o meu excelentíssimo se chama M. Eu trabalhava numa empresa muito reconhecida e tenho um bom cargo e sempre fui muito de bem com a vida. Tenho horário flexível e adorava curtir os meus finais de semana em viagens, amigos e festas. Tenho 28 anos, sem filhos e grandes obrigações. No meu trabalho havia um segurança que fazia o mesmo turno que eu. Ele era muito simpático, além de lindo, deveria ter 1,90 m, moreno, chocolate ao leite e belas pernas. Ele aparentemente malhava muito e aquilo me chamava atenção. Ainda mais com aquela bunda que ficava toda marcada na calça. Eu sempre fui muito discreto e ele também. O máximo era bom dia ou boa noite. Como eu fazia constantemente nos finais de semana, chamava uns amigos do trabalho para beber algo na minha casa. E em uma dessas pedi para uma colega chamar o M, que prontamente aceitou. Ele chegou na minha casa muito bem arrumado, com uma camisa social, uma calça mais uma vez enfiada naquele rabo gigante, e eu pensei, vai ao culto, irmão? Bom, ele muito simpático só quis beber um vinho. Conversou sobre várias coisas e foi embora relativamente cedo. A minha amiga contou que ele era de fato evangélico e muito assíduo na religião. Aquilo me instigou bastante. Depois daquele dia, ele passou a me olhar diferente. E além de bom dia, sempre tinha um tudo bem? Ele saía 1 hora mais cedo que eu. Teve alguns dias que eu saí no mesmo horário que ele e o convidei para uma cerveja. Como se eu não soubesse que ele era crente. Ele disse que aceitava um suco e eu consenti. Conversamos muito e eu perguntei se ele não queria talvez tomar um vinho na minha casa, já que ele havia bebido uma taça da última vez. E ele aceitou e combinamos no próximo final de semana. Eu estava ansioso, mas não esperançoso. Não queria invadir o espaço dele e jamais parecer abusivo. Ele chegou na minha casa, não muito social, porém muito gostoso. Ele estava com uma calça bege bem enfiada no rabo e marcando aquela pindoca dele. Eu me passei e não tirei o olho. Ele estava diferente e me olhava com cara de safado. Aquilo me instigava muito e eu com receio de parecer invasivo. Bebemos o vinho e o papo fluiu. E contei pra ele naquele dia que eu era gay e ele demonstrou muito interesse. Eu já tinha bebido quase toda a garrafa e ele estava no primeiro copo. Eu contei minhas experiências sexuais e ele começou a rir, talvez desconfortável. Eu maneirei no vinho e no papo e ele pediu para ir ao banheiro e voltou com um P mais marcado ainda. Eu fiquei excitado e ele viu. Ele chegou perto de mim, encostou a manjuba e eu gelei. E ele me olhou fixamente e encostou de novo. O fogo começou ali e rolou na cozinha, quer dizer, começamos. Ele era muito gostoso e um corpo liso, cheiroso e um P perfeito. Para minha surpresa, ele era ativo e passivo, o que me deixou mais satisfeito ainda. Sentei naquela jeba e comi aquele rabo gigante. A partir daí começamos a nos ver frequentemente. Porém, eu sabia que aquilo eram coisadas e nossos mundos eram diferentes. Ninguém sabia daquilo e eu gostava daquela coisa meia proibida. Um dia o M quis me levar na casa dele e eu tive uma surpresa, pois conhecer a família era um pouco demais. Mas eu gostei da ideia e talvez tenha alimentado a ideia que aquilo poderia ser algo a mais. Fui em um domingo e ele tinha 7 irmãos e ele era o segundo mais velho. A casa era simples e a família era uma típica família evangélica. As mulheres com cabelos abaixo da bunda e saias longas e os homens sentados na mesa esperando a comida. Assuntos variados entre parentes e igrejas. Fui muito bem recebido, mas não aprovado. Fui com uma bermuda, tênis e minhas pulseiras que amo de pedras que comprei na Grécia. Meninos viados são detalhistas, eu adoro. Sempre fui discreto, mas talvez aquilo pra eles não era de uma pessoa de bem. Gostei, mas guardei as minhas opiniões pra mim. Ele me convidou uma segunda vez e fui na esperança de ser mais aceito. Porém, dessa vez veio uma chuva de perguntas. A mãe sem papas na língua me perguntou aonde eu me congregava e eu disse que não tinha religião, apesar de vir de uma família muito católica. Mas quando eu sentia vontade, frequentava um centro espírita. O silêncio pairou por 1 minuto e eu ouvi no fundo, misericórdia. O olhar dele me condenando ficou na minha mente. O assunto acabou ali e parecia que estavam me exorcizando a todo momento. A partir desse dia ele ficou estranho, mas ele nunca tocou no assunto. Porém, as coisadas continuaram incríveis e talvez mais picantes. Ele começou a se soltar e a querer ver filmes adultos e sempre de surubas, e isso deixava ele maluco. Então perguntei uma vez no meio da coisada se ele queria uma terceira pessoa, e ele ficou interessado, mas descartou. Confesso que fiquei com ciúmes do possível interesse, mas eu ia adorar ver ele coisando com outro homem. Um dia ele me chamou para ir para a igreja com ele. Nós estávamos numa química muito boa e eu fui. A mãe dele me exorcizava com o olhar, e os irmãos dele nem olhavam para trás para me cumprimentar. Eu caguei. Mal sabiam eles que o santinho crente ia sentar na minha bilula depois do culto. Eu nunca tinha ido numa igreja daquela, eu vi aquilo somente em vídeos. Menina, o povo começou a cantar e a rodar e eu me assustei. Mas achei interessante e engraçado. O pastor quis orar por mim e eu fui. Ele começou a gritar a minha vida toda, dizer que os espíritos do meu centro espírita estavam devorando a minha vida e o espírito da prostituição e homossexualidade estavam no meu corpo. Senti um ódio mortal, pois eu sabia que aquilo era coisa daquela gorda da mãe dele.
Ele estava com uma cara satisfeita e feliz, e eu com ódio mortal. Brigamos porque eu disse pra ele que não queria voltar lá, e que não era pra ele falar da minha vida pra gente que eu não conheço. Ele ficou muito chateado, pois aquilo feria a verdade que ele acreditava. Ele não olhou pra minha cara durante uma semana. Conversamos depois, e ele foi pra minha casa me coisar várias vezes. Mas era estranho, pois ele me olhava com desprezo, e um dia ele levou uma bíblia pra mim de presente. A minha vontade era de enfiar aquela bíblia no rego dele. Essa parte eu não gostei. Depois da nossa discussão, tudo mudou. Ele não dormia mais comigo e queria orar lá em casa. Ele passou a ir para retiros nos finais de semana e um dia ele esqueceu o notebook dele lá em casa. E eu, como trabalho com TI, fui fuçar e já tinha colocado na minha mente que o viado não ia ter nada comigo. E eu não queria conviver com a família dele. Entrei no Facebook dele primeiro e, para minha surpresa, ele falava com várias meninas da igreja. E todas supostamente noivas para um futuro casamento. Aquilo acabou comigo. Mas nos arquivos tinham vários vídeos dele, comendo vários viados em surubas diferentes. Sim, isso mesmo. Ele não ia para retiros. Ele estava indo comer e dar para vários gays em várias partes da cidade. Ali eu vi que eu era somente mais um gay que ele estava comendo e se satisfazendo. Eu parei? Não. Ele me coisou por vários meses e ainda colocamos um casal no meio. Até que um dia ele disse que ia parar, pois ele tinha que se casar. Conversamos sobre o assunto e tentei mostrar para ele que existe uma vida e uma liberdade fora dessa alienação. Mas para ele a aprovação da família era maior. Ele se casou, arrumou outro trabalho e depois de 6 meses apareceu na minha porta, de pé duro. E eu não resisti e sentei. Ele já estava mais gordinho, mais delicioso. Ele disse que não poderia fugir da missão dele e que agora iria se tornar pastor como os irmãos e que poderia sair da cidade. Eu aconselhei a respeitar a esposa e pensar melhor, mesmo desejando ele. Ele concordou, mas ainda voltou outras vezes na minha casa. Na época das eleições, o viado apoiou o Bolsonaro com unhas e dentes. Isso foi o suficiente para eu ter certeza que tudo aquilo já feria as minhas ideologias. Tivemos uma calorosa discussão e nunca mais nos vimos. Eu já vi ele em aplicativos buscando surubas e reconheci pelo pinto e o rabo. Mas no Facebook ele é servo de Deus, conservador e bolsominion. Confesso que sinto falta das coisadas, mas meu caráter me condena. Pra ser sincero, isso não me choca nem um pouco, porque pessoas como esse M tá cheio dentro das igrejas, o que é uma pena, porque brincar com as coisas de Deus, com o nome de Deus, é uma coisa muito séria. Sem contar que isso mancha o trabalho das pessoas sérias dentro da igreja. Aí vem um tarado desse e acaba com a reputação do povo todo, porque quem escuta só histórias assim vai pensar que da igreja ninguém presta. E a gente sabe que não é verdade. Agora um cara desse altamente promíscuo, que faz o que ele mesmo condena, podendo trazer uma doença pra esposa, um viado desse sujo, 1000 vezes sujo, e eu tomara que ele encontre assim uma bilula gigante pra ele ficar grudado assim igual cachorro, pra ele deixar de ser nojento. Porque se tem uma coisa que me deixa possessa é gente safada usando o nome de Deus em vão, tanto pra ganhar dinheiro ou pra esconder as nojeiras, as podridões que faz na vida.